Então vamos lá. A pastora Cristiane é uma menina que nasceu num lar totalmente desestruturado, um lar onde havia traições, um lar onde havia lutas, pelejas entre os seus pais, onde a sua mãe, uma mulher de Deus, sofreu muito e durante muitos anos para manter a sua vida com Deus e manter o seu lar também. Sofreu dramas, sofreu dores, enfrentou guerras todos os dias para manter o seu casamento. O seu pai era um homem ateu, não acreditava em Deus. Ele vivia sua vida fiada em outras ideologias e com isso ele trouxe muito sofrimento sobre a sua família. Nós vivemos dias amargos, com muitas marcas. Ele foi um bom pai em alguns aspectos. Ele era um pai protetor. Há quem mexesse com as suas filhas. Porém, pela sua falta de entendimento, ele mesmo era a pessoa que mais nos machucava, com as suas atitudes, com a sua maneira de tratar nossa mãe, no sentido das traições. Ele provia tudo em casa, não deixava faltar nada, a não ser o respeito, o amor verdadeiro, que na realidade é o que faz toda a falta. Então nós crescemos assim, nesse lar, eu e as minhas irmãs, minhas 4 irmãs. E nós fomos crescendo e minha mãe, uma mulher de Deus, Dona Clemilda, ela ficou um tempo fora da igreja, mas ela voltou. Quando ela voltou, eu tinha 6 anos de idade. E desde então, desde o dia que ela voltou, ela nunca mais saiu. Ela está lá, firme, forte, é uma guerreira de oração. E com isso, eu fui. Ela me levou. Na infância, era um prazer ir para a igreja. A gente amava ir para a igreja, eu e a minha irmã mais nova, a Catiúcia. As outras já eram um pouco maiores, já estavam seguindo seus próprios caminhos, infelizmente. Mas nós íamos. E foi assim que nós crescemos, indo para a igreja, ouvindo a palavra, vendo quanto Deus era bom, que Ele tinha promessas, que Ele tinha maravilhas para realizar. Só que quando a gente voltava para casa, a gente enfrentava a realidade daquele lar que faltava o verdadeiro amor, que tinha as traições, que minha mãe era triste por saber de tudo que acontecia. As minhas irmãs mais velhas, como eu disse, elas estavam ali, elas foram casando, foram tomando suas vidas. Por um bom tempo, algumas elas foram para outras igrejas. Teve a mais velha que não foi, casou, mas não era de nenhuma igreja. E todas as minhas irmãs, todas nós, tudo que nós vivemos refletiu em nós, refletiu na nossa vida, refletiu no nosso comportamento. E mesmo que muitas vezes a gente não entendia, depois de muito tempo, a gente via que tudo que nós passamos, aquela raiz familiar, trouxe grandes prejuízos para nós, para cada uma de nós. Mas graças a Deus que a gente encontrou Jesus. Graças a Deus. Mas vamos lá, continuando a historinha. A pastora Cristiane, que hoje é a pastora Cristiane, era uma menina que foi crescendo ali e ela amava a igreja, ela se envolvia em tudo na igreja. E enquanto criança, depois adolescente, depois jovem, não perdia nada, participava de tudo, estava em tudo. Gostava de estar inserido em todos os contextos, todos os cultos, todas as promoções, todos os eventos, todos os congressos, todos os retiros, tudo que eu podia estar. Eu queria estar.
E todas as vezes que eu ia num evento e havia aquelas manifestações do Espírito Santo e os preletores, os pregadores falavam que havia promessas de Deus e que você iria além, que um dia você poderia estar falando. Mesmo eu com a minha realidade, que eu me achava muito pouca coisa, eu não acreditava em mim mesma, mas ali dentro de mim algo ardia, queimava um fogo dentro de mim, porque eu queria um dia ser aquele que estava lá pregando para muitas pessoas e falando do amor desse Deus. E aí os anos foram passando e nós fomos vivendo aquela vida com Deus, e aí do lado de fora havia aquele turbilhão de coisas, família, muitas dores, filhos fora do casamento do meu pai, que trouxe dor para toda a nossa casa, muita vergonha, muito sofrimento, muito sentimento de ódio, de rancor. Quando criança, eu passei por um período muito difícil, onde eu sofri alguns abusos, e esses abusos ficaram para mim porque eu jamais poderia revelar para ninguém. Porque se eu revelasse, eu faria do meu pai um assassino, acredito eu, porque ele era protecionista e ele jamais admitiria e causaria um dano muito grande. Então eu me calei. Só que esse me calar me trouxe muita dor, muito sofrimento e consequências muito sérias ao decorrer da minha vida. Num primeiro momento, eu querendo ser uma coisa que eu não era, e depois, quando eu cheguei ali no momento de me relacionar seriamente, que eu conheci o meu esposo, que hoje é o pastor Alexandre, o meu amado marido, pai das minhas filhas, nós casamos e sofremos. Então aquela menina que cresceu na igreja, que viveu na igreja, envolvida em tudo, que conhecia quem era Jesus, estava ali. Era ministra de louvor, ajudava em tudo na igreja, era obreira dos pastores, ajudava nos cultos de oração, mas estava ali, com aquela ferida, com aquela dor, com aquele sofrimento. Sangrava, a ferida sangrava constantemente. E quando eu casei, sangrou mais ainda. E quando eu casei, a ferida ficou muito mais dolorosa, porque aí eu tive que lidar no meu dia a dia com situações que qualquer movimento do meu cônjuge era um gatilho para acessar em mim dores profundas, coisas que eu não queria mais lembrar. E foram anos assim, e foi um processo que esse Deus, amadas, ele gera caminhos de milagres, portas para a gente entrar e ser curada e ser totalmente transformada e ter as nossas vidas transformadas, porque eu vou dizer para você, eu era uma pessoa durona, eu era uma pessoa brava, eu era uma mulher rixosa, eu era uma mulher por tudo que eu vivi em casa, que eu não queria ser igual a minha mãe, muito calminha, então eu não conseguia ser desse jeito, eu era uma mulher muito brava, estressada, nervosa, raivosa, e aí com todos já os meus traumas que eu tinha na área de intimidade, era muito difícil para mim, foram anos terríveis, e a única coisa que eu nunca fiz foi desistir de acreditar que Jesus um dia ia passar por mim e eu ia aproveitar a oportunidade de tocar na orla dele e eu seria curada. E seria curada para que o nome dele fosse glorificado.